Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês, enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me contar, vocês devem estar enviando pro e-mail. E o e-mail também tá aqui embaixo na descrição, ó. Não tem erro, tá aqui embaixo, copiou, colou no seu negócio do navegador, pronto, enviou o relato. Lembrando que hoje é aquela coletânea com relatos um pouco mais pesados, então se você for uma pessoa um pouco sensível, eu recomendo você assistir outros relatos que tem aí no canal, tem outros vídeos um pouco mais light, digamos assim. Esses já são um pouquinho mais pesados, às vezes, né, a pessoa escreve de uma forma mais explícita o que aconteceu, então eu já jogo nessa coletânea, que aí se você é uma pessoa sensível, você já fica ali em alerta que essa não é uma coletânea pra você. Mas se, né, por um acaso você queira assistir mesmo assim, pega aí a sua pipoca, seu refri zero, sua coquinha zero, seu chá, seu café, enfim, e vamos para os relatos de hoje. Ai, gente, ó, perdoem o meu cabelo estar assim, porque é assim que ele fica quando seca natural. Eu não sei finalizar ele, eu já tentei de várias formas e nunca fica bonito. Então, ou ele fica assim quando eu seco natural, ou eu tenho que escovar e hoje eu não tive tempo de escovar. Inclusive por isso que esse vídeo hoje está saindo tão tarde igual ele está saindo. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Chega de conversa fiada, gente, pelo amor de Deus, deixar eu falar a noite toda e vamos para os relatos. Gente, o nome do nosso primeiro relato, né, da nossa coletânea se chama A Casa. E esse eu achei engraçadinho porque, sabe quando você vai enviar um e-mail pra pessoa e você aí tem que colocar o título, né? Aí ela não colocou, tipo, A Casa no título, ela já colocou: este relato é pra ser contado nos relatos proibidos. Então eu pensei assim, sentem que lá vem história, né? É relato pesado. Aí eu dei uma lida, né? Eu nunca costumo ler até o final, mas pelo jeito é um relato bem pesado e bem grande, do jeito que a gente gosta. Bom, vamos lá. Olá, Liandra, me chamo Kátia e não há problema algum em citar o meu nome. Mas a cidade e o estado onde tudo isso aconteceu, eu não vou mencionar, pois eu não quero causar nenhum conflito ou algo do tipo. Então, acho que só vai aparecer o meu nome mesmo no relato. As demais pessoas que forem aparecendo ao decorrer do relato, eu vou tentar não mencionar nome, sabe? Mas se eu achar necessário para que fique melhor o entendimento do relato, pode ler tranquila, pois eu vou trocar. O único nome que é verdadeiro é o meu, pois eu não acho problema algum em você citar o meu nome real. Então vamos lá. Essa história aconteceu há muitos anos atrás, na época em que eu tinha apenas 27 anos. Hoje eu já sou bem mais velha e estou com 42. E eu resolvi te enviar essa história vendo alguns outros relatos que você já contou sobre lugares assombrados. E assistindo uma coletânea que você postou esses dias, me veio na hora em minha mente uma casa onde eu morei por exatamente um ano. E Liandra, se o inferno existe, eu posso garantir que aquela casa era um inferno na Terra. Sério, não estou aumentando e nem querendo fazer drama sobre aquele lugar. Mas eu nunca, em todos esses anos da minha vida, tinha encontrado um lugar tão amaldiçoado quanto aquela casa. Bom, não vou ficar enrolando muito e já vou direto para a história. Nessa época, o meu marido trabalhava para uma empresa a qual não vou citar o nome. E como nós tínhamos acabado de ganhar a nossa primeira filha, eu havia afastado do meu trabalho. Até hoje eu não tenho assim profissão, eu só estudei até o ensino médio, não fiz ensino superior, então eu não tenho nenhuma formação. E quando eu engravidei da minha filha, eu trabalhava em mercado mesmo, sabe? E eu trabalhava porque eu gostava, não porque precisava, porque o trabalho do meu marido sempre deu para nos sustentar muito bem. E bom, com o nascimento dela, decidimos que eu pararia de trabalhar para poder tomar conta dela, sabe? Quando a minha filha estava com um ano, o meu marido recebeu uma promoção nessa empresa onde ele trabalhava. E bom, ficamos muito felizes com a promoção, exceto pelo fato de que, por conta dessa promoção, nós teríamos que nos mudar. E era mais pior do que eu pensava.
eu achei que nós íamos ter que mudar só de cidade, mas não, tivemos que nos mudar de estado. E como era uma promoção muito boa, um salário que era 3 vezes mais do que ele já recebia e ia dar pra gente viver muito mais confortável do que a gente já vivia, é óbvio que eu não ia ser contra a nossa mudança, sabe? Mas eu fiquei muito receosa de ir morar em outro estado, outra cidade, onde nós não teríamos nenhum conhecido. Mas acabamos tendo que ir, né? Porque não tinha muito o que fazer. Bom, organizamos ali a nossa mudança, a empresa arrumou uma outra casa pra gente ficar e foi aí que tudo começou. Foi exatamente nessa casa que a empresa alugou pra gente. Assim, o custo do aluguel também era por conta da empresa, o que era maravilhoso, né? Já que isso não ia ter que sair do nosso bolso. Então, como era eles que pagavam, era eles também assim que escolhiam. E logo que cheguei na casa, eu senti uma energia estranha. Mas apesar da energia, era uma casa muito boa. Eu lembro que ela tinha 3 quartos, tinha piscina, uma área de lazer bem grande que daria para minha filha brincar, apesar de ter só 1 aninho. Eu já estava pensando futuramente, já que os planos era ficar bastante tempo nessa casa, sabe? Enfim, fizemos ali a mudança e com 1 semana mais ou menos, já estávamos bem na casa, com os nossos móveis, tudo no seu devido lugar, tudo estava indo bem. A empresa deu um prazo ali de 1 semana, né, de folga para o meu marido para ele poder me ajudar. Então, na semana seguinte, ele logo começou a trabalhar na empresa, né, nessa sede que ficava nessa cidade para a qual nos mudamos. E a minha vida meio que continuou normal. Eu ficava em casa cuidando da nossa filha. E assim, como era uma cidade, né, um estado completamente diferente do qual eu vivia a minha vida toda, eu não tinha parentes, amigos, nada ali. Era só eu e a minha filha. Então eu passava a maior parte do tempo dentro de casa e às vezes eu ia no mercado, ou na padaria, ou na pracinha levar minha filha para brincar. Era um bairro bem tranquilo, mas assim, bem movimentado, sabe? Aquele tipo de bairro que os vizinhos se conhecem, se conversam, dava para ouvir crianças brincando o dia todo. Era um bairro agitado, mas ao mesmo tempo era um lugar muito bom de se morar. E eu tava ali me acostumando com a vizinhança, mas no geral eu passava a maior parte do tempo dentro de casa. E assim, as coisas sobrenaturais, elas começaram de formas leves, sabe? Portas batendo sem ter vento algum, janelas também, mas em grande parte do tempo eram as portas de dentro da casa que batiam sem mais nem menos e com muita força. Depois passou para a gente colocar objetos em certos lugares e depois não achar aquele objeto de jeito nenhum. Eu comecei a ouvir alguns sussurros que, segundo o meu marido, era por conta do tamanho da casa e o vento que entrava, sabe? E dali formava o barulho. A minha filha começou a ficar uma criança muito agitada, coisa que antes ela não era. E ela tava naquela fase de ficar falando nada com nada, sabe? Coisinha de neném. E eu lembro, gente, que ela ficava olhando pro teto, assim, do cômodo que ela estava e ficava olhando como se ela estivesse realmente vendo alguma coisa e ficava tagarelando, sabe? Como se ela estivesse conversando com alguém. Era bem bizarro. Eu também comecei a ver vultos, assim, pela casa. Aí foi onde os sussurros começaram a aumentar ainda mais, até que eu tive certeza 100% de que tinha alguma coisa de errada com a casa. Porque não era normal, sabe? Na casa que nós morávamos antes, eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência sobrenatural lá. Já nessa casa era totalmente diferente. E ali eu já comecei a imaginar que alguma coisa tinha acontecido naquela casa. Mas até aí, Leandra, tava tudo bem, vamos dizer assim. Porque eu ouvia e via esses vultos, né? Mas nunca tinha acontecido nada demais. Até que um dia, e eu lembro como se fosse hoje. Isso foi numa quarta-feira, na parte da tarde. Eu tinha colocado a minha filha para dormir e estava na área de serviço, lavando roupa. Quando, de repente, eu escuto uma voz de uma mulher, como se tivesse uma mulher dentro da minha casa e conversando com alguém. Eu achei aquilo estranho e pensei estar ouvindo coisas. Fechei ali a torneira do tanque e fui até a sala. E lá tinha, de fato, uma mulher sentada no meu sofá, bem ali na minha sala. Na hora, eu gritei com ela, perguntei quem ela era e o que ela estava fazendo ali, que ela não podia sair sem mais nem menos e entrar na casa dos outros. Leandra, quando eu fui me aproximando e gritando com ela, porque ali eu fiquei com muita raiva, sabe? Achando que era uma vizinha doida.
quando de repente aquela mulher que estava sentada ali, ela simplesmente evaporou bem na minha frente. E na hora passou uma ventania doida no meio da sala, balançando as cortinas e as janelas, um vento que me deixou completamente arrepiada. E ali eu confesso que eu senti muito medo. E eu vou falar perfeitamente para vocês a característica dessa mulher. Era uma mulher morena que devia ter ali uns 35, 36 anos. Mais que isso ela não tinha. Ela tinha cabelos avermelhados, mas não ruivos como o seu, Leandra. Era tipo um vermelho fechado, sabe? Não era uma cor de cabelo natural. E ela era bem branquinha, muito branquinha mesmo, igual leite. E ela era uma mulher bonita, sabe, até. E ela usava um vestido azul bem clarinho. E nesse vestido tinha algumas flores desenhadas. Eu tô falando bem os detalhes de como ela era, porque essa mulher atentou tanto a minha vida e foi ela que causou tudo que eu vou contar a seguir. Eu sempre achava que essa casa talvez tinha vários espíritos ou alguma coisa do tipo. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que o que amaldiçoava aquele lugar era exatamente essa mulher. E eu vou contar em ordem cronológica, como tudo foi acontecendo. Primeiro, eu vi ela, como contei anteriormente, na sala, sentada e tudo mais, achando que era uma pessoa. Depois, a próxima aparição dela foi num dia que estava eu e meu marido na sala e nós estávamos assistindo televisão. Era tarde da noite já, quando de repente a minha filha no quarto começou a gritar desesperadamente. Meu marido estava muito cansado, então eu disse para ele que podia deixar que eu ia. E na minha cabeça ela tinha, sei lá, acordado, coisa de criança. Só que, gente, quando eu chego lá, essa mesma mulher estava sufocando a minha filha. Ela chega e estava roxa e eu vi a cena perfeitamente. A mulher segurando ela assim no ar e sufocando ela. Quando eu cheguei na porta do quarto que eu comecei a gritar, ela soltou a minha filha com tudo. A sorte que ela estava segurando a menina ainda por cima do berço. Então quando ela caiu no berço e acabou que a queda não foi tão alta. E quando eu me aproximei, ela já havia sumido, mas a minha filha estava lá, toda roxinha e com marcas no seu pescoço. A minha filha era muito branquinha e por conta disso qualquer coisa marcava a pele dela. Eu fiquei apavorada com aquilo, fiz uma oração e decidi descer com a minha filha. Não quis que ela ficasse no quarto de jeito nenhum. Quando eu cheguei na sala, é óbvio que o meu marido perguntou o que tinha acontecido e por que eu trouxe ela de volta. Eu não quis contar, sabe? Só disse que não estava me sentindo muito bem em deixar ela sozinha no quarto. Depois, a próxima peripécia dessa fantasma foi o seguinte. Um dia, era ali pelas 3 da madrugada, eu e meu marido acordamos com um cheiro muito forte de coisa queimada. E ele até perguntou pra mim se eu tinha certeza de ter desligado o fogão quando eu fiz a janta. E eu falei, nossa, óbvio que sim, tipo, a gente ainda jantou depois, viu televisão, é óbvio que se tivesse alguma coisa acesa nós teríamos percebido. Porém, não dava pra negar que o cheiro e a fumaça estavam em todo o ambiente. Bom, nós dois levantamos às pressas para ver o que estava acontecendo, porque a primeira coisa que veio em mente era que a casa estava pegando fogo. E de fato, Leandra, tava. Quando chegamos na cozinha, tinha fumaça para tudo quanto é lado e tinha uma panela no fogo e o fogo estava acesa. E essa panela era uma panela cheia de gordura que eu tinha guardada. E eu lembro perfeitamente que eu havia guardado ela no forno do fogão. Eu, em momento nenhum, coloquei aquilo ali em cima do fogão e muito menos deixei o fogo aceso. Eu tinha absoluta certeza disso e quando meu marido viu, ele meio que balangou, dizendo, falei com você que você tinha deixado algo no fogo. Só que, tipo, eu não sei como que em nenhum momento passou na cabeça dele que se fosse realmente eu que tivesse deixado aquilo no fogo, nós teríamos percebido enquanto estávamos na sala assistindo TV depois da janta. Mas enfim, tava tarde da noite, eu não queria discutir. Ele só falou isso e subiu novamente pro quarto. Já eu fiquei ali na missão de apagar o fogo, guardar novamente a panela e abrir as janelas para que aquela fumaça saísse. E foi ali que eu vi novamente aquela mulher. Eu vi ela quando estava saindo da cozinha indo em direção à sala.
Ela estava no meio ali daquela fumaça e eu via que ela me olhava com uma cara muito feia. Só que dessa vez, diferente das outras duas que eu tinha me encontrado com ela, dessa vez em questão, ela falou comigo. Eu escutei perfeitamente ela dizer: da próxima vez você não vai conseguir apagar. Soltou uma gargalhada e desapareceu. Aquilo me deixou completamente apavorada, porque eu comecei a ficar com um pouco de medo do que aquele espírito era capaz de fazer, sabe? No dia seguinte, eu decidi conversar com meu marido e contar pra ele o que eu tava vendo dentro daquela casa. Eu lembro que eu passei meio que a noite toda em claro, pensando o que eu ia dizer pra ele não me achar uma louca. Eu tentei usar as melhores palavras possíveis, mas no final das contas ele disse que eu tava delirando. E que provavelmente estava acontecendo isso porque eu estava com saudade de casa e da minha família. Mas eu tinha certeza que não era, sabe? Bom, com o passar dos dias, eu fui sentindo a minha cabeça muito atordoada. Eu ficava o tempo todo escutando vozes e eu não tinha paz nem na hora de dormir. Quando eu deitava para dormir, eu tinha pesadelos tenebrosos com a casa. Pesadelos em que eu via pessoas sendo mortas, esfaqueadas, pessoas sendo queimadas vivas e tudo isso dentro da casa. Até que o pior de tudo começou a acontecer. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu estava sentada no sofá, isso era umas 10 e pouca da manhã, e eu estava assistindo televisão. E a minha filha estava no bercinho que a gente colocou ali na sala para ela poder ficar mais próxima da gente, pois era uma casa muito grande. Tava tudo tranquilo quando de repente eu senti um peso, uma coisa muito estranha e eu tive a sensação de ter apagado, sabe, ter desmaiado. Porém, Leandra, quando eu acordo novamente, eu tô simplesmente agarrando o pescoço da minha filha e uma vizinha gritando para eu parar, dizendo que se eu não parasse ia chamar a polícia. Quando eu caí em si e vi o que eu tava fazendo, eu fiquei apavorada. Eu larguei a minha filha com tudo no berço e tava ali com aquela expressão de espantada, perguntando o que estava acontecendo. Nisso, a vizinha disse: eu que pergunto o que está acontecendo. Eu tava ali fora dando água nas plantas e comecei a escutar sua filha gritar muito. Vi que a porta só estava encostada, pois era um bairro muito calmo, Leandra. Eu não tinha o costume de trancar as portas. E ela saiu entrando e viu eu sufocando a minha filha. E provavelmente, se não é ela entrando ali, eu teria sufocado a minha neném até a morte. E o problema todo é que essa não foi a primeira e última vez. Eu fiz isso várias e várias outras vezes, de do nada sentir uma sonolência, achar que caí desmaiada, mas fiquei pela casa perambulando. Algumas vezes fiz isso de madrugada e o meu marido foi atrás de mim. E eu não vou citar todas essas vezes, pois assim, não aconteceu nada de muito extraordinário, sabe? Era bem bizarro? Era, mas coisas releváveis. Até que um dia, Leandra, isso foi de madrugada, meu marido acordou com gritos da neném. E ele viu que eu não estava na cama, então ele foi correndo ver o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, eu estava simplesmente com uma faca, cortando a minha própria filha. Dessa vez, ele chegou a tempo, mas um pouco tarde. Eu já tinha feito alguns cortes pelo corpo dela e ela estava sangrando muito. Na mesma hora, ele me deu um baita empurrão e foi aí que eu acordei. Eu sei que ele me empurrou porque ele me contou depois, mas eu só acordei assim muito atordoada e já no chão. E quando eu comecei a ver todo aquele sangue, eu comecei a entrar em desespero, gritar, perguntar o que estava acontecendo. E ele muito bravo comigo, mandando eu calar a boca e se afastar da neném. Bom, nessa madrugada, ele correu com ela para o pronto-socorro e me deixou em casa, não deixou eu acompanhar eles. Eu fiquei em casa muito mal e muito atordoada. E mais uma vez, vi aquela tal mulher. E ela dizia para eu tirar a minha própria vida, que se eu não fizesse isso, ela ia dar um jeito de me deixar louca e fazer todo mundo virar contra mim. Horas depois, quando o meu marido finalmente chegou em casa, eu pude respirar um pouco mais aliviada, pois eu vi que a minha neném estava bem. Ela havia levado alguns pontos, mas estava bem. É óbvio que o meu marido teve que contar para os médicos o que ele havia presenciado. E todos do hospital falaram para ele dar parte de mim na polícia. Mas ele não fez isso. Ele até disse no hospital que ia fazer, mas ele não fez. É óbvio que ele veio conversar comigo primeiro, pois ele me conhecia, sabe? Contei para ele
Falei que eu não tinha noção daquilo e que provavelmente teria sido mais um caso de sonambulismo, pois era assim que nós dois estávamos chamando aquelas outras vezes que ele me pegou pela madrugada, andando aleatoriamente pela casa. E falei com ele do que eu vi depois que eles saíram da casa. Falei das aparições da mulher, contei tudo pra ele. Só que dessa vez não procurei procurar palavras boas para usar. Falei tudo escancaradamente, tudo que eu pensava sobre a casa e que eu tive várias visões horríveis ali. Visões de coisas tenebrosas que tinham acontecido com outras pessoas que provavelmente moraram naquela casa. E bom, diante daquilo tudo, eu disse para ele que era melhor nós nos mudarmos da casa. Mas, gente, pasmem, ele não acreditou em mim. Ele começou a dizer que eu estava louca e que no dia seguinte eu ia visitar um psiquiatra. Eu não vou enrolar muito para ir contando os acontecidos para não ficar um relato muito grande e enjoativo de se ouvir. Mas eu não fui no psiquiatra no dia seguinte, pois demorou um pouco para a consulta sair. Eu fui num psiquiatra que foi indicado lá na empresa desse meu marido e a consulta foi uns 6 dias depois. Nesses 6 dias eu não podia ficar sozinha nem um minuto com a minha própria filha. Meu marido arrumou uma moça que ficava lá na casa com a gente como se fosse uma babá, sabe? E eu era expressamente proibida de chegar perto dela. Tudo era a menina que fazia e ela ficava lá o dia todo. Só ia embora quando meu marido chegava à noite. Bom, na consulta com o psiquiatra, o meu marido foi junto e contou pro psiquiatra o que eu fiz com a minha própria filha. E por conta do que eu fiz a ela, de ter meio que esfaqueado ela, o médico achou melhor me internar numa clínica. Ele disse que eu parecia ser esquizofrênica. Porque na hora ali da consulta, Leandra, eu caí na bobeira de contar pra ele as coisas que eu estava vendo dentro de casa. E é óbvio que um psiquiatra não levou isso pro lado espiritual, e sim pro lado mental. E bom, eu fui internada numa clínica. Eu fiquei nessa clínica por cerca de 3 meses. E nesse tempo, a avó do bebê veio tomar conta. E essa avó do bebê era a mãe do meu marido. E bom, um certo dia ela foi me visitar e eu achei muito estranha aquela visita dela. E detalhe, lá na clínica eu tava bem. Eu tomava algumas medicações, mas eu tava tão bem que foram suspendendo aos poucos o remédio. Lá era um lugar de paz, eu fiz muitas amizades, inclusive. Foi uma época assim, que apesar de tudo, eu fiz amizades lá e tem bons tempos, apesar de que eu fiquei longe da minha filha. Era um lugar que eu sentia muita paz, iam pessoas lá orar a gente, então eu não sofri nesse lugar, apesar de que eu sentia muita falta da neném e ficava o tempo todo pensando se ela estava bem e se ela ainda estava na casa ou o que ela estava passando lá, sabe? Meu marido ia pelo menos uma vez na semana para dar notícias, mas ele não levava ela. Mas enfim, até que um dia eu recebi a visita da minha sogra e eu achei muito estranho. Porque ela não gostava muito de mim, sabe? E ela aparecer lá assim para me visitar, achei bem peculiar. E bom, ela já chegou dizendo: tem alguma coisa de muito ruim naquela casa. E do mesmo jeito que deixou você doida, tá me deixando doida também. E aquela anta do meu filho, ela falou bem assim, gente, aquela anta do meu filho não acredita em mim. O que tá ali parece que tá botando uma venda nos olhos dele, porque não aparece pra ele de jeito nenhum. Mas tá aparecendo pra mim e eu não aguento ficar mais um dia naquela casa. Minha sogra contou que dentro da casa também tinha várias visões horripilantes. Visões de pessoas morrendo e agonizando de dor. Inclusive, ela me disse que teve um dia que acordou bem cedo e viu vários rastros de sangue pela casa. Ficou completamente apavorada, achando que tinha acontecido alguma coisa com a neném e foi correndo no quarto e a neném estava bem. O meu esposo estava deitado no quarto dele bem, dormindo, e quando ela voltou para ver novamente os rastros de sangue, havia sumido. E bom, minha sogra, nesse mesmo dia que ela foi me visitar, foi o dia que ela me tirou de lá. Eu até estranhei, nem sabia que ia ser fácil assim sair daquela clínica. Na minha cabeça eu ia ficar lá muito tempo mais, sabe? Mas bom, eu saí e quando meu marido chegou em casa no final do dia, ele não estava entendendo porque eu estava lá. E a mãe dele, né, minha sogra, explicou que ela não ficaria mais sozinha naquela casa. E que precisaria que eu retornasse, pois ela queria voltar para casa dela.
O meu marido ficou muito bravo por ter me tirado de lá sem falar com ele antes e disse que tinha medo que eu ficasse perto da nossa filha. E nisso, Leandro, a minha sogra disse que era para ele ter medo do espírito que morava naquela casa e não de mim. Bom, tentamos ainda, insistimos em morar mais um tempo naquela casa e eu tô resumindo bastante, Leandra. Como eu disse no início do relato, eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa casa. Então, quando o meu marido finalmente percebeu que tinha alguma coisa de errada, foi perto da gente se mudar. Ou seja, já tinha se passado quase que 1 ano. E isso aconteceu quase 1 mês depois que eu saí da clínica. Eu saí, mas eu continuei fazendo acompanhamento com o psiquiatra, o que para mim, na verdade, estava sendo maravilhoso. Os remédios que ele passava estavam me ajudando muito com a ansiedade e muito com a forma como eu estava lidando com aquilo tudo. Apesar de que sim, o problema daquela casa era espiritual, sabe? Não era coisa da minha cabeça. Mas enfim, indo pro dia em que o sobrenatural aconteceu com meu marido, foi um sábado e nesse sábado em questão ele estava de folga. E por conta da folga, nós combinamos que íamos sair e iríamos almoçar em um restaurante. Eu estava tomando banho e isso era umas 10 e pouca, eu estava tomando banho para poder me arrumar, para a gente poder ir sair. A minha filha já estava toda arrumadinha e estava no berço, só esperando eu terminar de me arrumar e buscar ela para a gente sair. E o meu marido, como sempre, se arrumava por último, porque homem sempre se arruma mais rápido. Quando de repente, o meu marido, que estava sentado lá embaixo, na sala, começa a escutar a nossa filha chorar. Só que ele conta que foi muito estranho, pois primeiro ele escutou o choro lá em cima. E depois escutou o choro meio que se aproximando dele, como se a nossa filha tivesse meio que passando por trás dele, sabe? Lembrando que a posição em que o sofá da minha sala ficava e que ele provavelmente estava sentado ali, fica de costas para a escada e o corredor para onde dá a saída da casa. Ou seja, era como se a nossa filha tivesse passado pela escada e ido em direção ao corredor. E ele deduziu isso por conta de como o choro ficou muito perto. E aí ele achou estranho e virou para trás. Nisso que ele vira para trás, ele não vê mais nada. Porém, mais uma vez ele escuta a nossa filha chorando, porém de outro lado da casa, só que dessa vez muito mais distante. E ele escuta a porta da casa bater. E ele ficou tipo, não é possível, será que alguém tá saindo com a minha filha? E nisso que ele vai em direção ao lado de fora da casa, ele vê a mesma mulher que eu descrevi antes para vocês, e por conta da descrição que ele me deu, era ela. E ele vê essa mulher carregando a nossa filha chorando muito. Ele então começa a correr atrás da mulher no meio da rua e, por incrível que pareça, e por mais que era um lugar super agitado, com vários moradores do lado de fora, não tinha ninguém na rua nesse momento. Ele começa a gritar atrás da mulher, gritar, e ela parece não aumentar o passo. Ou seja, ele chegou rapidamente onde ela estava. Nisso que ele põe a mão no ombro dela para poder virar e tirar satisfação do que ela estava fazendo com a nossa filha, ela simplesmente evapora igual fumaça. E foi algo muito rápido, só deu tempo dele meio que pegar a nossa filha no colo e ela quase caiu com tudo no chão mais uma vez. Ele ficou apavorado com tudo aquilo que ele havia acabado de presenciar, mas pegou rapidamente a nossa filha e foi correndo para dentro de casa. Quando eu desci, que eu já tinha terminado de tomar o banho, eu tava procurando por eles e não tava encontrando, então como eu não tava achando eles, eu decidi ir, eu não tava achando minha filha, chamei pelo meu marido, não achei ele também, então eu decidi ir pro andar de baixo. Quando eu chego no andar de baixo, o meu marido, Leandro, estava pálido, branco igual uma vela, sentado no sofá, olhando de forma estática para um único ponto na parede. E ele estava cochichando alguma coisa e eu perguntei se ele estava passando mal. E quando eu cheguei perto eu vi que esses cochichos dele eram uma oração. Ele estava rezando o Pai Nosso. Eu perguntei o que estava acontecendo, por que ele estava daquele jeito, se ele estava passando mal, se queria ir no médico. E ele só virou para mim e falou, eu vi ela. Aí ali eu já tinha entendido. Sentei ao lado dele no sofá e pedi que ele me contasse tudo. E aí ele me contou o que eu acabei de relatar para vocês. Ele virou para mim e disse, pega uma muda de roupa, para neném também e para mim também. Vamos passar o final de semana em um hotel, não vamos voltar para essa casa.
E na segunda-feira eu vou caçar um outro lugar pra gente ficar. E bom, daí pra frente não tem mais muito o que contar de sobrenatural. Depois disso, passamos o final de semana fora e foi um pouco difícil achar uma outra casa, sabe? Uma casa boa e tudo mais. Tivemos que ficar mais uns 15 dias nessa casa assombrada e eu continuei ficando nela com o apoio de uma outra menina, sabe? Aquela menina que meu marido havia contratado. Pois a gente achava mais seguro ter um outro adulto por perto caso essa mulher resolvesse aparecer e pregar mais uma de suas peças, pois estávamos ficando com muito medo. Pois eu e meu marido conversamos, tivemos ali a teoria de que se ele não tivesse corrido atrás dela, ela provavelmente teria levado nossa filha embora, Deus sabe para onde. E assim, Leandra, contando, talvez eu não consiga passar todo o terror que foi morar nessa casa. Mas se a gente olhar bem nos mínimos detalhes, eu tive que ficar internada numa clínica por conta desse espírito. E assim, graças a Deus, para outra casa em que nos mudamos, não tinha nada. Nós moramos mais alguns meses nessa outra casa quando o meu marido foi mandado novamente para o estado onde a gente morava antes. Não conseguimos ir para a mesma cidade, onde era a cidade em que nossos parentes moravam, mas acabou que eu fiquei mais próximo deles. E quando nós nos mudamos para essa outra cidade, que os nossos parentes podiam vir nos visitar e tudo mais, ficaram horrorizados enquanto eu estava magra, pois demorou muito. Eu demorei cerca de uns 2 anos para eu conseguir voltar ao corpo que eu tinha antes, sabe? O meu cabelo também, ele caiu muito na época, eu não mencionei antes, mas eu fiquei com a saúde bem fragilizada também. E demorou muito para o meu cabelo ser o que era. Na época ele caía muito, então eu tive que cortar ele curtinho, principalmente na fase em que eu fiquei internada na clínica. Até as enfermeiras me deram força para cortar, pois dava muito trabalho elas me ajudarem a cuidar dele lá, sabe? Então assim, demorou cerca de uns 2 a 3 anos para eu me recuperar 100% do que eu passei naquela casa. E eu continuei o tratamento psiquiátrico depois, pois eu passei por tanta perturbação mental que eu achei necessário continuar o tratamento. Mesmo que eu não tivesse esquizofrenia nem nada do tipo, porque o que causava era a casa. E bom, espero que esse meu relato sirva de alerta. Se você tá num ambiente que você vê que tem alguma coisa de ruim, saia. Não fique ali esperando para ver o que de pior pode acontecer. E se alguém falar para você que você tá ficando doida, deixa a pessoa pensar isso. Acho que se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria pegado a minha neném e teria ido embora. E deixado meu marido para trás, sabe? Se ele quer ficar na casa, ele que fique. Sério mesmo, Leandra, pode até ser ruim dizer isso, mas isso poderia ter custado a minha vida, sabe? Se não fosse talvez a minha sogra ter acreditado em mim. Ela poderia talvez, o tal espírito, ter levado a minha filha. Ninguém nunca vai saber se ela realmente teria levado ou não, sabe? Então foi algo que na época eu passei, mas que hoje eu jamais me permitiria passar. A qualquer sinal de que o lugar é assombrado, eu meto o pé. Bom, esse foi o meu relato, espero que leia e muito sucesso. Um grande beijo, muito obrigada por ter enviado. E gente, eu me entreti tanto lendo que eu esqueci o resto da maquiagem, né? Mas enfim, agora eu vou continuar o resto. Mas gente, eu fiquei boba com esse relato porque ele foi muito parecido assim com o que a minha irmã passou naquele relato que eu contei sobre coisas sobrenaturais que aconteceram comigo, assim, com pessoas da minha família. E, gente, eu acho que eu também, o primeiro sinalzinho ali de alguma coisa sobrenatural, uma energia ruim, eu já acho melhor não. Tipo, eu já prefiro não pagar pra ver, porque às vezes, gente, é um espírito obsessor, uma coisa tão ruim que pode simplesmente acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família, e a gente não tem noção disso, sabe? Às vezes a gente acha que é um espíritozinho leve, uma coisinha boba, e de bobo não tem nada, né? Mas enfim, ainda bem que no final deu tudo certo, vocês conseguiram sair todos os 3 bem assim, dentro dos conformes e vivos dessa casa, né? Um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato, agora nós vamos pro próximo. Nosso próximo relato se chama Destruímos um terreiro e isso simplesmente acabou com a minha vida. Mas também, né, gente? Que ideia, hein? Enfim, sem julgamentos, vamos pros relatos. Olá, Ali, me chamo Tânia e confesso que eu relutei um pouco e pensei umas 5 vezes se eu mandava esse relato ou não.
Já sei que muitas pessoas vão me julgar, mas desde então já quero que deixe bem claro que hoje é óbvio que eu me arrependo muito de tudo isso que eu fiz ali no início da minha juventude. E ó, isso me custou bons anos de muita oração para eu conseguir me livrar 100% do que eu vou relatar para você. Bom, Li, na época eu tinha 21 aninhos só. E eu era evangélica justamente porque toda a minha família era. Então era meio que uma tradição. Todo mundo tinha que ser evangélico também, sabe? Ai de alguém desrespeitar. A gente tinha muito medo de magoar minha avó, sabe? Então todo mundo era evangélico. E bom, essa igreja que eu frequentava, que eu não vou mencionar o nome, era uma igreja extremamente intolerante. Daquelas igrejas que colocavam Exus e pombogiras como demônios, sabe? Para dar uma resumida e vocês entenderem o grau de intolerância que essa igreja específica tinha com religiões de matrizes africanas. E bom, esse bairro na qual nós morávamos era um bairro relativamente médio. Não era um bairro muito pequenininho, mas também não era aqueles bairros gigantes, sabe? A maioria das pessoas se conheciam e essa igreja que eu frequentava era tipo uma igreja de bairro, mas também vinha outras pessoas de outros bairros. Até que um belo dia abriu um terreiro bem no final da rua aonde essa igreja ficava. E esse terreiro pertencia a uma moradora nova. Ela no passado era uma mulher muito pobre e, porém, assim como ela mesma dizia, ela havia ficado rica graças às entidades. E ela tinha uma promessa que quando ela enriquecesse o suficiente, ela iria abrir um terreiro para poder acolher as pessoas, sabe? Ajudar a todos que precisassem. Então ela acabou reformando a casa dela e bem ao lado da casa dela, que tinha um terreno à venda, ela comprou esse terreno e deste terreno fez ali como se fosse um barracão, sabe? Aonde eles praticavam ali a religião. E isso lhe deixou a igreja que eu frequentava extremamente furiosa, mas furiosa mesmo. E nisso começou a acontecer muitas coisas ali no bairro, tipo assaltos, inclusive teve um assassinato. E acreditem se quiser ou não, o pastor da minha igreja dizia que o que estava ocasionando tudo aquilo era o tal terreiro, que eles tinham trago o demônio para perto da gente, que era por isso que estava acontecendo tantas coisas ruins. E assim como outros fiéis da igreja, eu também estava acreditando nessa marmotagem. Hoje eu sei que era pura intolerância religiosa, mas eu estava acreditando. E uma coisa que deixou o pastor com muita raiva foi que algumas pessoas que frequentavam a nossa igreja pararam de frequentar e começaram a frequentar o terreiro. Pois eles iam lá buscar ajuda espiritual, eles tinham a ajuda ali concedida e acabavam ficando, digamos assim, na religião, sabe? Vou dizer dessa forma para que todos consigam entender melhor. E isso deixou o pastor Leandra muito puto, mas muito mesmo, a ponto dele tomar a iniciativa de destruir o lugar. Ele convidou algumas pessoas da igreja e também convidou a mim, e eu aceitei. Escolhemos um dia certo e fomos durante a madrugada. Conseguimos entrar, pois não era difícil o acesso do lugar, e quebramos tudo. Quebramos imagens e começamos a atear fogo também. Assim, destruímos totalmente o lugar. E eu me recordo disso até hoje, Li. Quando eu conto, fico completamente arrepiada. Quando estávamos saindo do local que havíamos deixado todo destruído, a dona estava bem em pezinha, parada, na porta do lugar. E ela só virou pra gente e disse: "Eu não vou chamar a polícia. Vocês podem ter certeza que o que é de vocês está muito bem guardado." Na hora, ficou um clima estranho. Acho que até o pastor sentiu a energia, sabe? Eu fui pra casa com aquilo na cabeça e só pensando no o que iria me acontecer. Pois eu sabia que algo ia, porque Leandra, ficou uma atmosfera muito terrível quando ela falou aquilo, sabe? Passou ali mais ou menos uns 2 meses e nada tinha acontecido e eu já tinha até esquecido disso, sabe? Do que a dona do terreiro havia falado pra gente. Ah, e o terreiro se reergueu novamente. Nem parece que a gente foi lá e destruiu tudo da forma como destruímos, sabe? Eles, de uma forma bem rápida, conseguiram erguer tudo, da mesma forma como era antes. E bom, nesses 2 meses depois, Leandra, olha só, estávamos indo para um tipo de retiro e fomos de van. E eu nem tinha me atentado que exatamente todos que estavam dentro da van
foram exatamente as mesmas pessoas que haviam ido naquela madrugada no terreiro. E é muito bizarro que quando eu paro hoje em dia e lembro, tinha outras pessoas que não estavam naquela madrugada e que iam ir na van com a gente. Porém, aconteceu imprevistos com essas pessoas e elas não foram. E foi muito doido porque eu só dei esse estalo quando a gente já estava dentro da van, no meio da BR. Eu lembro que eu tava meio que adormecendo assim, pois era de noite. A gente deveria chegar lá nesse retiro por volta de umas 9 e pouca da noite. Quando de repente deu um estalo na cabeça e eu comecei a olhar ao meu redor e ver que todos que estavam ali eram exatamente todos que estavam naquela madrugada que destruímos o terreiro. E ali eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. Cerca de uns 10 minutos depois, o rapaz que dirigia a van encostou ela no acostamento e logo perguntei o que estava acontecendo, pois eu já estava toda apavorada. Ele disse que não sabia, que ia ir para o lado de fora e ver o que estava acontecendo, pois a van estava apresentando algum problema, que devia ser problema mecânico. Gente, acreditem se quiser ou não. Ele saiu da van. A porta que ele havia deixado aberta fechou sozinha, como se tivesse passado um vento e deu aquele barulhão a porta batendo. Ali eu já sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer. Leandra, do nada, exatamente do nada, a van começou a pegar fogo. Sim, ela começou a pegar fogo com todos nós dentro da van. A van até tinha um extintor que não funcionou de jeito nenhum. O motorista da van, por sorte, estava com o telefone na cintura, então ligou logo para o corpo de bombeiros para avisar que a nossa van estava pegando fogo e a gente estava dentro da van e nós não conseguíamos abrir ela de jeito nenhum. Ele tentava abrir, mas não abria. A gente também tentava pelo lado de dentro, mas tinha algo trancando. E ali eu logo percebi que era algo espiritual. Começamos a tentar quebrar as janelas, mas nada fazia, nada funcionava. As portas não abriam, as janelas não quebravam. E o fogo rapidamente subiu pela van e se alastrou em tudo. Eu tive várias queimaduras pelo corpo, porque até a gente conseguir sair, o fogo queimou bastante todos nós que estávamos dentro da van. E Leandra, assim, é surreal, mas foi todos nós conseguirmos sair da van, pois a gente, depois de muito custo, conseguiu quebrar uma janela. E foi só depois que todos nós saímos da van que o fogo simplesmente apagou. Quando o corpo de bombeiros chegou, nem fogo mais a van estava pegando. É lógico que no final das contas tivemos que ir para o hospital. Eu tive muitas queimaduras pelo corpo e aquilo ficava na minha mente, sabe? Que tudo aquilo tinha acontecido por conta do que fizemos contra o terreiro. E eu não fui a única a pensar isso não, sabe? Todos que estavam ali na van depois conversando tinham ciência do que tinha acontecido com a gente. E bom, depois que eu me recuperei no hospital, que eu pude ter alta, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ir até o terreiro e pedir desculpa para a mulher. Falei com ela que nunca mais teria outra atitude daquela e depois disso eu acabei me desvinculando dessa igreja que eu ia. Pois ali eu vi que o que fizemos não era certo. E que eu ia sofrer com aquilo pelo resto da vida, pois sim, eu tenho as queimaduras e as marcas até hoje no meu corpo. Foram cicatrizes que jamais saíram. E até hoje, quando eu olho para elas, eu lembro do que eu fiz e sei que aquilo foi um tipo de punição. E não foi só isso. Durante muitos anos eu fui atormentada por algum tipo de espírito, Leandra. Eu ouvia vozes, tinha sonhos muito estranhos e eu só consegui me livrar 100% disso quando eu comecei a frequentar a religião espírita. E lá eu descobri que tudo isso que eu passava era por conta do que eu fiz naquela madrugada junto com as outras pessoas da igreja. E eu só consegui me livrar de fato desse karma, ela botou entre aspas, eu vou colocar também. Que eu só consegui me livrar desse karma depois que eu comecei a frequentar de fato e entender mesmo os meus erros, sabe? Então assim, você pode até não ser da religião, mas respeite-a, porque o que aconteceu com a gente eu não desejo pra ninguém. É lógico que pagamos por algo ruim que fizemos, né? É o karma da vida. Mas foi um grande erro ter feito o que a gente fez, sabe? Pois infelizmente são marcas que eu vou carregar pelo resto da vida. Até hoje o meu braço esquerdo ele é todo queimado, a minha perna direita também é completamente cheia de cicatrizes e as minhas costas também.
é algo que me incomoda muito, mas não tenho o que fazer. Não existe cirurgia estética, cirurgia reparadora que melhore isso. Mas enfim, Li, esse foi o meu relato, e se alguém for me julgar, julgue com respeito, gente. Pode deixar e podem ter certeza que eu já paguei pelo que eu fiz, tá bom? E todas as vezes que eu olho para as minhas cicatrizes, eu lembro do que eu fiz. Então não preciso do julgamento de vocês. E para você, Li, um grande beijo e muito sucesso. Um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E eu não vou te julgar, porque quando a gente é adolescente, tipo assim, gente, 20, 21 anos, eu tenho 26 hoje, eu já tive 20, 21, eu não tenho hoje a mesma cabeça que eu tinha nessa época. E, gente, pasmem, eu já frequentei igreja evangélica e na época eu achava também que, tipo, Exu, essas coisas, era o diabo. Nossa, eu morria de medo. Aí depois, com o tempo que a gente vai aprendendo, né, que não é apenas intolerância religiosa e tudo mais, que a gente vê que não é assim que as coisas funcionam, que a gente vai aprendendo. Então, assim, por isso que eu não julgo, porque eu também já tive esse pensamento. E querendo ou não, a maioria das pessoas que crescem em famílias evangélicas ou muito católicas, a gente cresce ouvindo isso, não adianta. A gente só realmente começa a ter noção de que não é igual a gente escuta e tudo mais nas igrejas, depois que a gente começa ou a frequentar, ou às vezes a gente conhece alguém que frequenta, que é um amigo e que começa a contar, olha, fulano, não é assim, não é desse jeito igual é pregado nas igrejas. Então, tipo, tem coisa que realmente a gente acaba sendo intolerante porque a gente não conhece. E isso é meio que histórico no nosso país, né? Tipo, a gente cresceu ouvindo que religiões de matrizes africanas é coisa do diabo. Não adianta. Então, assim, por isso que eu não julgo. Até porque foi como ela disse, ela já tem o karma, né, da questão das cicatrizes e tudo mais, que é algo que ela olha, ela acorda, olha pro braço, vê e já lembra. Então, não é algo a se julgar. Mas isso é muito doido, né? Tipo, a atitude que o pastor teve, que provavelmente era uma pessoa muito mais velha. Ele sim, que eu acho que devia ter tido um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de discernimento e não ter botado esse povo todo pra fazer isso junto com ele. Porque eu acho que pra ser um pastor você tem que ser pelo menos um pouco mais velho, né, gente? Não dá pra você pegar uma pessoa de 20, 21 anos e fazer ela um pastor. Então, acredito eu que ele era uma pessoa mais velha, com mais discernimento, com mais experiência de vida e vai fazer uma merda dessa. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, um grande beijo. Agora nós vamos pro próximo. Nosso próximo relato se chama Ser das Trevas. Oi Lili, me chamo Isadora. Já queria começar dizendo que eu amo o seu conteúdo e, por favor, nunca pare de postar. Pode deixar, eu nunca vou parar. Bom, o relato que eu venho trazer hoje é uma coisa que aconteceu com a minha avó e ela que está me ajudando a escrever para te enviar. Então, a partir de agora, eu vou contar como se fosse a minha avó. O nome dela é Nadir e ela disse que não há problema algum em citar o nome dela. A única coisa que ela pede é que você não mencione a cidade e o estado que isso aconteceu. É que aí, gente, ela colocou pra mim aqui aonde aconteceu. E assim, já era de se esperar, né? Mas eu não vou mencionar o nome do lugar. O estado nem a cidade. Enfim, voltando pro relato. Isso aconteceu há muitos anos atrás, na época em que a minha avó tinha 22 anos. Oi, Leandra, que é a Nadir. Como a minha neta mencionou antes, eu tinha 22 anos na época. E bom, nesse dia em questão, eu havia passado muito mal. Nessa época da minha vida, eu tinha muitos problemas de infecção urinária. Virava e mexia e eu tinha que ir para o pronto-socorro tomar soro e medicamento na veia, pois era uma dor absurda. Sim, eu já tive crise renal, dói mesmo. Enfim. E eu morava em uma cidade muito pequena e nela não tinha hospital, apenas postinho. Então todas as vezes que eu tinha essas crises, algum vizinho tinha que me levar até o hospital que ficava na cidade vizinha, a cerca de uns 20 minutos da cidade onde a gente morava. E bom, diferente de umas histórias que a minha neta me mostrou, ela não acontece em interior, sabe, em canto de roça, digamos assim. A cidade em que morávamos era pequena, mas não era roça. Era assim, não tinha mato para todo lado, nem nada do tipo. E isso foi o que mais me espantou na época, sabe? Mas enfim, como eu disse anteriormente, eu fui levada às pressas para o hospital. E eu passei praticamente o dia todo lá e fiquei sozinha.
pois o vizinho havia me levado, me deixado lá e retornado para a cidade. E minha mãe não pôde ir comigo porque eu tinha irmãs muito mais novas na época e alguém tinha que tomar conta delas, obviamente a minha mãe. E eu passei praticamente o dia todo no hospital esperando o resultado de exame chegar e medicamento, e estava muito lotado também. E finalmente, quando eu consegui sair do hospital, já era 6 e tantas da noite. Não tinha mais ônibus que retornasse para a cidade. Porém, era a hora da troca de plantão e tinha uma Kombi que levava os trabalhadores daquele hospital para a cidade onde a gente morava. E geralmente aquela Kombi levava cerca de uns 7 funcionários. Só que nesse dia em questão, muitos haviam faltado. Então só haviam 3 enfermeiras para retornar. E com ali os lugares sobrando e vendo a minha situação, elas chamaram, porque como a minha cidade era pequena, elas me conheciam, elas sabiam que eu era de lá. Então elas me chamaram para que eu retornasse com elas. E é óbvio que eu não pensei 2 vezes, porque senão eu ia ter que dormir na rua, né? Enfim, entramos na Kombi e começamos a viagem. E assim, a viagem estava super tranquila, tudo indo bem. Quando a gente estava assim, praticamente na entrada da cidade, o motorista da Kombi simplesmente para ela no acostamento. E nós não entendemos muito bem o porquê. Ele disse que precisava urgentemente fazer xixi e que não dava para esperar chegar até em casa, pois ele ainda tinha que deixar cada uma de nós na nossa casa e levar a Kombi até o pátio da mini prefeitura que tinha ali na cidade. Então ele não podia esperar, que ele tinha que ir fazer xixi. Beleza, ele saiu da Kombi e ali no acostamento entrou um pouquinho para dentro do mato e ficou. E assim, só que foi passando o tempo e nada do motorista da Kombi voltar. Eu tava assim, parada, quieta na minha, porque né, não era nem pra eu estar ali, ainda mais ficar dando pitaco na situação. Quando as outras 3 enfermeiras começaram a reclamar da demora. E ficaram, eu não acredito que ele tá fazendo isso com a gente, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer janta. E elas começaram a reclamar ali entre elas, sabe? Até que uma começou, alguém tem que ir lá ver o que aconteceu, de repente ele passou mal e tudo mais. E assim, pela forma como elas estavam falando, tipo, tinha que ir uma, mas não tinha que ser elas. E elas meio que estavam jogando assim, verde, pra eu ir, já que eu era intrusa ali e não pagava passagem nem nada do tipo. Aí, assim, diante da situação, eu meio que me ofereci, sabe? Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Bom, abri a Kombi e fui na direção que eu vi ele indo pela janela, sabe? Entrando ali naquelas moitas de mato. E bom, fui andando e nada de ver ele. E eu não sabia o nome dele, Leandro. Então, eu fui fazendo uma coisa que, tipo, é até bem comum. Eu fui meio que murmurando um nome, como se eu estivesse chamando ele. Gente, eu já fiz muito isso. Como se eu estivesse chamando o nome dele, sabe? Tipo, eu falava umas palavras aleatórias alta, como se eu estivesse chamando uma pessoa. Eu acho que ela tava, tipo assim, fulano, tipo, Dona Maria, tipo assim, chamando. Eu acho que você sabe como que ela tá querendo dizer e como eu estou querendo dizer, né? Enfim, eu ia chamando, só que ninguém me respondia. Até que do nada, eu comecei a ouvir um barulho muito estranho. Sabe? Como se fosse alguém comendo alguma coisa. Sabe quando a pessoa lá tá mastigando de boca aberta, que fica fazendo aquele barulho terrível? Ou então quando a pessoa não sabe mascar chiclete, que você ouve de longe que a pessoa tá mastigando algo? Foi esse barulho que eu comecei a ouvir. E na hora eu senti um arrepio, uma coisa estranha. Quando eu me aproximo um pouco mais, eu vejo uma coisa meio assim, irreal. Eu vi o corpo do motorista, ele tava assim no chão e dava pra ver que tinha muito sangue. Mas eu tava a uma certa distância assim dele, mas eu conseguia ver perfeitamente tudo isso. E tinha um bicho. Era como se fosse um ser humano, tipo assim, tinha braço, perna, cabeça, dava pra ver que tinha orelhas, mas eu não consegui ver o rosto, porque ele tava de costas pra mim, sabe? Da onde eu tava ali atrás, daquelas moitas de colonião. Não sei se você sabe o que é, mas qualquer coisa você dá uma pesquisada, pois eu não vou saber explicar. Eu sei o que é colonião. Eu cresci na roça, gente, ó, me respeitem. Eu sei o que é, eu já me cortei muito em colonião, enfim. Ele estava de costas e aparentemente ele estava comendo o motorista. Mas comendo, Leandra, no sentido de mastigando a pele dele. O motorista estava meio que agonizando.
eu acho que naquele momento ele estava entre a vida e a morte, sabe? Parecia que ele não estava mais ali vivo, porque o olhar dele estava aberto, estatalado, e ele não parecia estar ali, sabe? Mas ao mesmo tempo, aquilo ficava dando umas agonizadas bem baixinhas, como se estivesse sentindo muita dor. E aquela fera ali, mandando ver, comendo ele vivo, sabe? E tava na barriga dele e dava pra ver que aquele barulho da mastigação vinha daquele bicho. Leandra, na hora me subiu um enjoo. Eu acho que todo o enjoo que eu tava sentindo antes por conta da crise renal voltou. E eu comecei a sentir uns calafrios, eu não sabia o que fazer. Eu sei que até ali tentar espantar aquele bicho não ia surtir efeito, até porque se fez aquilo com o motorista, também ia fazer comigo. E sendo que o motorista era tipo 2 vezes maior que eu. Eu simplesmente fui andando de costas, me afastando daquilo, pois aquilo estava tão vidrado em comer o corpo daquele homem que ele não percebeu a minha presença, graças a Deus. Eu voltei bem devagarzinho e entrei rapidinho dentro da Kombi. Eu entrei assim, toda apavorada, não dava para esconder, sabe? A minha aparência era totalmente de espanto. As 3 enfermeiras perguntaram o que eu tinha visto, porque elas viram o meu estado. Assim, gente, eu contei perfeitamente para as 3 o que eu vi. E na hora, elas meio que não acreditaram, mas aí uma delas virou e falou, não tem por que ela mentir. E o motorista não voltou. E bom, nenhuma delas meio que se atreveu a ir lá ver se o que eu estava falando era verdade. Depois de muitos anos que eu fui ter acesso a filmes e essas coisas, eu já percebi que é bem comum em filmes as pessoas irem atrás, e é por isso que os filmes existem. Mas nesse dia, nessa noite, elas não duvidaram de mim e não foram atrás. Uma das enfermeiras, que era bem novinha, eu acho que ela tinha até a minha idade, ela disse que sabia dirigir carros normais, mas que Kombi devia ser parecido. E disse que se a gente quisesse, ela poderia pegar a direção da Kombi e nos levar para casa, já que não estávamos muito longe. E que lá podíamos, sei lá, ir na polícia. E bom, não tínhamos muito o que fazer, então aceitamos. Falamos que ela podia sim pegar a direção da Kombi. Com muito custo e muito devagar, chegamos até o centro da cidade, onde aparentemente nós estávamos mais seguras. E a primeira coisa que a gente fez foi ir até a polícia, mas é óbvio que nós 4 decidimos contar uma única história. Não contamos a parte que eu saí e vi o que eu vi, só falamos que ele saiu para fazer xixi e demorou muito para voltar. Ficamos cerca lá de uns 30 minutos, né, meia hora, ficamos com medo e aí a enfermeira tal decidiu pegar a direção da Kombi. Bom, Leandra, o policial que estava ali na delegacia naquela noite disse que fizemos muito bem e que ele sabia quem era o motorista da Kombi, que ele ia avisar a família o tal acontecido e que ia começar umas buscas, mas que a gente poderia ir para casa. Rapidamente eu fui para minha casa e chegando lá eu contei somente para minha mãe e pedi que ela não contasse aquilo para mais ninguém. Pois se mais pessoas da cidade soubessem, poderia começar a acusar eu e aquelas meninas de alguma coisa que a gente não fez. Pois o que eu vi, Leandra, era muito irreal, sabe? Eu acho que se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. Eu só acredito mesmo porque eu realmente vi. E bom, no dia seguinte, o corpo do motorista foi achado, totalmente estraçalhado. Mais tarde, naquele dia seguinte, o policial foi lá em casa e conversou com a gente e nos contou o que encontrou. Eu já imaginava que ele ia encontrar isso, né? E ele disse que nós demos muita sorte de ter saído de lá rápido, pois provavelmente o que fez aquilo com o homem também teria feito com a gente. Porém, assim como todo mundo da cidade, a polícia passou a acreditar que tinha talvez um serial killer à solta, sabe? Pois, dias depois, houve outros casos de desaparecimento na qual não foram encontrados os corpos. Cerca de umas 5 pessoas desapareceu nessa época, nessa cidadezinha e ao redor da onde a gente morava. Porém, Leandra, de um dia para a noite, simplesmente parou de acontecer. Como eu contei para minha mãe e ela acreditava muito em mim, nós tínhamos muito cuidado. Era coisa assim de que depois das 6 horas nós nem saíamos mais.
E todo mundo respeitava muito essa regra que minha mãe estabeleceu, sabe? Pois todos nós tínhamos muito medo de ser pegos pelaquela fera. Não sei até hoje se as outras meninas chegaram a contar para os seus familiares. Eu nunca mais assim encontrei com elas a ponto de conversar sobre essa história. Meio que ficou um silêncio entre nós sobre esse assunto, sabe? Mas eu sei o que eu vi. E até hoje, para ser sincera, com todos esses anos que eu já vivi, eu não sei o que era aquilo. Nunca mais vi algo parecido e nunca vi outro relato sobre um ser parecido com aquele. E assim, não sei se aquilo era um humano, às vezes era, sabe? Algum humano com algum tipo de mutação que as pessoas não tinham conhecimento na época, mas também parecia muito ser um ser de outro mundo. Bom, fica a dúvida. Acho que eu vou morrer sem saber o que de fato era aquilo. Bom, esse foi o meu relato, lembrando que eu e a minha neta gostamos muito de assistir o seu conteúdo e nunca pare de postar, tá bom? Um grande beijo. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E menina, tem uns outros relatos aqui no canal que aparece um bicho bem parecido com esse aí que você tá falando. E você sabe que você falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar antes? Exceto relatos em que uma figura parecida com essa aparece voando, né? Porque aí não tem como. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que às vezes pode ser realmente um ser humano que tem ali alguma anomalia, alguma falha genética, alguma coisa, e às vezes, né, tipo, é um ser humano, não é nada sobrenatural, mas de fato é uma pessoa que tem algum problema, que veio com algum problema de genética, e às vezes é dela ser daquele jeito, é dela se alimentar de carne humana, ou às vezes de qualquer tipo de ser vivo, às vezes se alimenta de animal, de humano e por aí vai, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E olha, gente, que eu sou uma pessoa que assiste muito filme, e eu nunca tinha visto uma teoria dessa, sabe? Exceto em Floresta do Mal, né? Mas aí lá é outros 500. Mas, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu tô boba com isso até agora, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa teoria. E isso faz muito sentido, gente. Às vezes, não é um ser sobrenatural, é um ser humano mesmo. Ele que só foi criado daquela forma. Eu vou estudar mais sobre isso. Vou ver se existe mais alguns casos de anomalia, desse tipo de coisa. Mas enfim, um grande beijo. Mais uma vez, muito obrigada por ter enviado. Vamos para o próximo relato. Esse próximo e último relato da nossa coletânea se chama O Espírito da Enfermeira. Oi, me chamo Vanessa. Esse é meu nome verdadeiro, tá? E não tem problema algum em você contar o meu nome, pois existem tantas Vanessas nesse Brasil, não é mesmo? Mas enfim... Esse relato é um relato bem curto que me aconteceu, mas é algo que pra mim foi extremamente pavoroso. Eu também achei pavoroso, por isso que eu trouxe pra essa coletânea mais proibida. Eu sou enfermeira ali e nessa época eu tinha acabado de me formar e entrei pra trabalhar num hospital. Tava super empolgada porque eu nunca tinha trabalhado antes e assim, né, era o meu primeiro emprego, muito nervosa, medo de fazer alguma coisa errada, mas mesmo assim ia muito feliz todos os dias pro trabalho. Sou enfermeira até hoje e eu amo a minha profissão, sabe? Eu amo cuidar de outras pessoas. E bom, esse hospital na qual eu fui trabalhar, ele tinha uma maternidade muito grande. E rolava um boato de que essa maternidade era amaldiçoada. Mas eu não acreditava muito, até porque eu nunca fui muito de presenciar coisas sobrenaturais, sabe? Até trabalhar nesse hospital. De fato, ali, hospitais têm energias muito pesadas. E, vez ou outra, até hoje, a gente vê umas coisas sobrenaturais em hospitais, sabe? É normal, sabe? Por conta da energia do lugar. Mas, enfim, não vem ao caso. Porém, é normal. Bom, esse hospital, principalmente a ala da maternidade, tinha essa fama de ser mal assombrada. E um tanto quanto amaldiçoada. E eu digo amaldiçoada porque o número de bebês que morria lá era muito alto. E assim, às vezes o bebê nascia saudável e sem mais nem menos ele morria. Era assim, uma coisa meio pavorosa. E o boato de que essa maternidade é amaldiçoada, assim, tem uma proporção tão grande nesse local que tem muitas mamães que fazem de tudo para não ganhar neném lá. E é assim até hoje. E olha que essa história já faz quase uns 10 anos que aconteceu, tá? Mas enfim, sempre rolou esses assuntos lá desde que eu entrei, né? E eu sempre achava que tinha alguma explicação, sabe? Talvez alguma bactéria que tinha no lugar, ou às vezes algumas enfermeiras que não tomavam os devidos cuidados,
ou às vezes algum médico que era ruim, porque como não era um hospital de cidade muito grande, a rotatividade de funcionários não era tão grande, sabe? Muitos médicos e enfermeiros antigos. Então eu tinha essas teorias, sabe, de que às vezes era só médico e uma equipe ruim. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que não. Médicas muito competentes, muito carinhosas, amorosas, enfermeiros e enfermeiras, todo mundo que trabalhava ali de fato tinha um coração muito bom, o que é até muito difícil ver em hospital, tá? E aquilo começou meio que me inculcar um bocado. Gente, por que essas crianças morrem com tanta frequência? Até que um dia ali, eu peguei um turno durante a madrugada, o que não era comum. Pois eu não gostava muito de trabalhar à madrugada e geralmente eu não precisava. Mas nessa época eu comecei a pegar para ter um dinheiro a mais. Então eu acabava fazendo o meu turno durante o dia e às vezes pegava à noite, no lugar de alguma outra enfermeira que queria folgar. E pois bem, Li, nessa bela madrugada, eu estava de boa e tal, fazendo o meu plantão e tinha acabado de nascer um neném. Era um menininho lindo, Leandra, lindo. E ele não havia aberto os olhinhos ainda. Mas sabíamos que ia ser azul, porque o olho do pai e da mãe era muito azul. E dava pra ver os pouquinhos cabelinhos que tinha, que era lourinho, sabe? Uma gracinha, igual um anjinho. E aí, uma enfermeira mais velha, vendo ali de longe a felicidade dos pais, virou pra mim e disse: ah, coitados, eu se fosse eles, ao invés de ficar feliz, eu orava por essa criança. E aí eu fui e perguntei por quê. Ela virou pra mim, Leandra, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e disse: esse bebê aí é típico que a bruxa gosta. Geralmente algumas pessoas desse hospital chamavam a tal enfermeira que eles viam de bruxa. E até então eu nem sabia dessa enfermeira, eu só sabia da história da maldição do lugar. Aí eu fui e perguntei, tipo, bruxa? E ela falou, o fantasma da enfermeira que fica por aí matando os bebês. Eu acho que ela tem alguma coisa contra crianças muito bonitinhas assim, igual esse que nasceu. Porque a maioria dos neném que ela mata é tudo bonito. Você pode ver, você repara. E aí eu fiquei assim, gente, essa mulher tá ficando doida. Mas de fato, Li, depois de um tempo, realmente eu ia percebendo que os bebês mais bonitos eram os que a gente mais tinha problema. Mas assim, eu fiquei tão comovida com a felicidade que eu vi aqueles pais com aquela criança e fiquei tão atenta com o que aquela enfermeira falou, que eu jurei pra mim mesmo que eu ia cuidar e ia vigiar aquela criança a noite toda. Só que teve um momento que eu precisei me afastar ali da ala da maternidade para resolver um outro problema. E foi aí que o espírito da tal bruxa atacou. E, gente, atacou justamente aquele bebê que a enfermeira disse que ela ia atacar. Só que eu tava bem próximo à sala quando eu escutei muito choro de neném. E nisso que um começou a chorar, os outros também acordam e começam. E eu fui correndo. Li, quando eu chego lá, eu vejo a tal bruxa. E realmente, de enfermeira, só tinha a roupa. Era uma roupa bem velha, como se ela tivesse sido enfermeira ou médica ali em anos muito antigos, sabe? Porque era uma roupa bizarra de feia. Mas dava pra ver que eram vestes de enfermeira por conta do símbolo, sabe? Ou de enfermeira ou de médica, mas tinha ali o símbolo da medicina. Mas a roupa era pavorosa, tava toda suja, era um vestido estranho e ela tinha um negócio na cabeça, tipo um chapéu, era bem tenebroso, sabe? E ela tinha um rosto completamente deformado. Sério, na hora que eu cheguei, que eu vi aquilo, que eu dei um grito, ela virou o rosto para trás. E sem dúvidas aquilo foi a coisa mais pavorosa que eu já vi na vida. Tinha tipo larvas saindo do rosto dela. E ela de fato estava segurando o bebê e sufocando ele. E dava pra ver, tadinho, ele tão branquinho, ficando roxo, Leandra, como se tivesse tendo a sua vida sendo sugada, sabe? E eu, Li, não gritei nem nada. Não pensei em chamar a ajuda de outras pessoas ou algo do tipo. Eu comecei a orar. Orar para que aquele espírito saísse dali e deixasse aquela criança em paz. E conforme eu orava, aquilo gritava. Era pavoroso aquela cena, sabe? E conforme ela abria a boca para gritar, eu via mais larvas saindo dela.
Até que de tanto eu orar e orar fervorosamente, ela deixou a criança onde estava e sumiu. Quando a ajuda chegou, ela já tinha ido embora há muito tempo. E aí eu contei para todos, né, o que eu havia visto, pois eu sabia que iam acreditar em mim. E de fato acreditaram. Bom, no resto daquela noite eu fiquei ali de vigia, igual um guarda, para que aquilo não voltasse mais e atentasse às crianças. No dia seguinte, o bebê já pôde ir para casa, pois ele estava saudável e bem, mas ficaram os outros, né? E depois daquele dia, daquela madrugada, para ser mais sincera, eu só peguei mais uns 3 plantões à noite, até que eu decidi parar. Porque assim, eu ficava meio apavorada, sabe? Geralmente, essas coisas só aconteciam pela madrugada, sabe? Durante ali a noite, até o dia seguinte, sempre nesses turnos. E eu não tava com um psicológico muito bom mais. Porque toda vez que eu pegava esses plantões, eu ficava meio que apreensiva até o dia seguinte. Meio que já esperando alguma desgraça acontecer e eu ficava pensando em formas de impedir aquele espírito de voltar e fazer algum mal ao bebê, sabe? Aí eu trabalhei nesse hospital durante mais muitos anos depois. Acho que foram uns 3, 4 anos. E realmente, a ocorrência de bebês que morriam lá era absurda. Eu até tentei descobrir depois quem havia sido aquela enfermeira, mas eu não consegui achar nada, pois pelas vestimentas dela, e eu procurei sobre aquele uniforme, era algo muito, mas muito antigo. Nem tinha mais registros dos trabalhadores daquela época, sabe? Então foi algo que eu nunca descobri. De repente aconteceu alguma coisa lá, algo que fez aquele espírito virar um espírito ruim, vamos dizer assim, e faz ele ficar preso lá. Até hoje ainda há umas histórias estranhas nesse lugar, então acredito eu que esse espírito ainda permanece lá. Mas enfim, Li, esse foi o relato e eu espero muito que você leia. Acredito que você receba vários, mas eu vou ficar aqui torcendo para que você escolha o meu. Um grande beijo e muito sucesso. Um beijão. Muito obrigada por ter enviado. E aí, menina, aquilo, né? Eu também acredito que, nossa, hospital... tipo assim, é muita energia, né, gente? Muita coisa estranha, muitas mortes, nossa, tipo, igual quando morre um parente que você vai contar pra família o que aconteceu, aí, tipo, todo mundo da família, aquele chororô todo, a gente não aceita a perda da pessoa, tudo vira energia, né? Então, é um lugar que, infelizmente, não tem muito o que fazer, a energia tende a ser assim e não tem o que fazer, né? Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que enviou os relatos e para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Um grande beijo, tchau, tchau e até amanhã.